Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje nós vamos à nossa 11ª aula, o que significa que, se você não me conhece na aula de hoje, você está muito perdido, cara. Você está muito perdido, muito atrapalhado, não, assim, chegou tarde, não sei, mas está fora de contexto assim, né? Mas para hoje, professor, o que que nós temos? O que temos para hoje é saudade. Quem sabe, sabe. Hoje, gente, eu vou passar sobre gráficos e revisão para vocês, tá? Vamos lá. Uma coisa que é importante que vocês compreendam, antes da gente começar a falar sobre os gráficos, de fato, sobre os gráficos não, sobre eles a gente já vai estar falando. Mas antes de eu começar a mostrar de fato os gráficos para vocês, é importante compreender que os gráficos hoje em dia fazem parte de uma gama essencial para o trabalho, tá? Pois eles estão muito presentes em nosso cotidiano, seja nos jornais, revistas, internet, etc. Vai me dizer que vocês nunca viram estatísticas na televisão dizendo que o Bolsonaro está perdendo as eleições para o Lula já no primeiro turno. E... Enfim, cara, tem. Oxe, o bonito fez o teste ali. Enfim, gente, isso é uma estatística, isso é uma apresentação de dados, tá? Além disso, vocês devem lidar com gráficos diariamente na escola, fazendo uma avaliação de concurso, vestibular, Enem. Quem aí fez o Enem vai fazer esse ano, né? No caso, fez a inscrição para fazer esse ano. Pois é, Enem cai muito gráfico. Então, contém diversas questões em que os gráficos estão presentes, todas essas possibilidades aí que eu entreguei para vocês. Assim, nada mais importante do que conhecer seus tipos e saber interpretá-los, porque de nada vale você ter uma apresentação perfeita de dados ali na tua frente em forma de gráfico, se você não consegue ler, interpretar e dali tirar alguma informação, tá? É por isso que os gráficos são muito presentes na nossa vida, a gente precisa saber observá-los, saber ler, tá? Então, gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, como já dito antes, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente, são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo, tá? Então, são ferramentas utilizadas em diversas áreas do mundo, seja na matemática, estatística, geografia, economia, história, geologia, pode ser também biologia, etc. Enfim, tá? Isso tudo para facilitar a visualização de alguns dados, bem como para tornar os dados mais claros e informativos. Como eu falei para vocês, a ideia de ter ali um gráfico é transformar os dados em informação, é fazer com que aqueles dados sejam lidos de maneira mais rápida, mais usual, mais fácil, mais prática, enfim, tudo para facilitar a vida de quem está desenvolvendo, quem está criando ou quem precisa trabalhar com esses dados, tá? Então, dessa forma, o uso de gráficos torna a interpretação e ou análise mais rápida e objetiva, tá? Vamos lá. De fato, agora nós vamos conhecer os tipos de gráficos. Vocês verão aqui alguns modelos de gráficos que são muito interessantes e no fim vocês vão poder fazer o que vocês quiserem, tá? Então, ó, também conhecido como gráfico de barra, nós temos aí o nosso primeiro gráfico, que eles são usados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período, tá? As colunas podem surgir de duas maneiras, sendo elas na vertical ou na horizontal, tá? Logo, interpreta-se da seguinte forma: aqui eu tenho os períodos, tá? Aqui eu vou ter, no caso, pode ser o contrário também, tá? Aqui eu tenho os períodos, aqui assim, os períodos, certo? E aqui eu vou ter a medida, a unidade, tá? Aqui eu vou ter os períodos
e aqui a medida, a unidade. Beleza? Então, interpreta-se da seguinte forma. Digamos que aqui eu tenho time A, time B e time C, tá? No primeiro mês, no mês 1, o time A iniciou o campeonato muito bem, tá? Lembrando que o campeonato finaliza aqui, tá? O time A iniciou o campeonato muito bem, time B mais ou menos, e o time C começou mal. Já no segundo mês de campeonato, o campeonato tem 4 meses de duração. No segundo mês, o time A já não estava tão bem, ficou ali mediano. O time B, no segundo mês, se sobressaiu imensamente. E o time C, no segundo mês, ainda continuou ali embaixo, tá? Manteve o mesmo jogo ali, mesmo futebol. Já no terceiro mês, o time A se sobressaiu novamente. O time B, no caso, já não tinha mais tanta força assim, ficou lá embaixo. E o time C começou a apresentar uma melhora aí, hein? Eita, chegamos lá na final do campeonato, no último mês, o time A apresentou um bom resultado, né? Só que não o suficiente para vencer do time C, no caso ali, que ganhou no último mês, tá? E aí o time B ficou ali, né, mais ou menos também. É assim que a gente observa. Aqui eu usei times como exemplo, cara, mas tem, assim, vocês podem usar para várias estatísticas. A gente pode pensar aqui, vamos falar de política, de presidência. Nós temos aqui, ó, no primeiro mês o Lula, no segundo mês, na verdade, primeiro Lula, depois Bolsonaro e depois Marina Silva. Beleza? Então, no primeiro mês o Lula está ganhando ali as estatísticas, no segundo mês o Bolsonaro está ganhando as estatísticas, no terceiro mês o Lula volta a ganhar as estatísticas e no fim, quem ganha de verdade é a Marina Silva. Pronto, o sonho seria esse aí. Beleza? Então, ó, também chamado de gráfico de segmento, gente. Aqui eu tenho um gráfico de linhas, tá? Eu costumo, na verdade, mais comumente é chamado de gráfico de linhas, tá? Ele é usado para apresentar valores, ou seja, uma sequência numérica em determinado espaço de tempo, ou seja, mostra as evoluções ou diminuições de algum fenômeno. Da mesma forma como nós tínhamos ali, ó, eu tenho aqui o Lula, Bolsonaro e Marina Silva. O Lula começou, a época que ele foi preso, poxa, eu não quero mais o cara ali. Aí o cara chegou aqui, ele deu uma linda declaração para todo mundo. Eu não vou enganar o povo brasileiro mais uma vez. Foi a declaração que ele deu. E aí ele subiu ali nas estatísticas, tá? Enquanto o Bolsonaro aqui prometia armamento para todo mundo, aí chegou aqui, o pessoal descobriu que não vai poder ter uma arma em casa porque uma arma custa caro do mesmo jeito. Aí caiu, e aí ele está dizendo que vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, está fazendo aqui e ali algumas coisinhas, ano de eleição, né? Então ele sobe um pouquinho nas estatísticas de novo. Só que a Marina vem ali, ó, não apareceu na TV, não fez nada, não apareceu em lugar nenhum, nada mudou. Ela plantou uma árvore aqui, ó, e aí o povo falou: é na Marina que a gente tem que votar. E aí, no fim, Marina vai ganhar as eleições. Não, mas que exemplo medíocre esse que eu acabei de dar. Enfim, tá? É dessa forma que a gente observa os gráficos, tá? Esse tipo de gráfico aqui, a gente tem os períodos, tá? Digamos que foram pesquisas feitas em meses diferentes. E aqui a gente tem a evolução ou decadência de cada item a se observar, tá? Aqui eu tenho o gráfico de pizza, ainda falando de política, como tudo acaba em pizza, a gente tem aqui, ó, digamos que essa é uma pesquisa feita por satisfação, tá? Quando a gente fala do governo Lula, quantas pessoas estão insatisfeitas com o, a, o mandato do Lula? Essa é a quantidade de pessoas que estão insatisfeitas com o mandato dele. E quantas pessoas estão insatisfeitas com o mandato do Bolsonaro? Tá aqui, ó. Essa é a quantidade de pessoas. E da Marina Silva e do finado Eduardo Campos, que a gente só sabe assim o que poderia ser, a gente julga que poucas pessoas ficariam desapontadas com
a eleição dos dois, tá? Então, também chamado de gráfico de setores, esse modelo recebe esse nome, pois tem a forma de uma pizza, ou seja, é circular, tá? Eles são utilizados para reunir valores a partir de um todo, segundo conceitos de proporcionalidade, tá? Então, a ideia é ter proporção. Se você pergunta no mercado hoje, na verdade, na rua, na vida, enfim, se você fizer uma enquete no Twitter, tá? Pergunta lá, qual time brasileiro tem a maior torcida? Não, vamos fazer assim, não. Falar assim, qual time brasileiro é o mais rico no momento? Aí vai ter uma galera voltando aqui, ó, Vasco da Grana. Para quem não sabe, Vasco foi comprado aí, tá cheio da grana, enfim. Vasco da Grana. Aí depois tem, não sei, Flamengo. Só que o Flamengo tá cheio de dívida, só as dívidas. Flamengo, Corinthians ali, tá só as dívidas. O Palmeiras tá cheio de dinheiro também. Enfim, se observa dessa forma, tá? Depois eu tenho gráfico de colunas também. Só que observa o seguinte aqui comigo. Esse tipo de gráfico é utilizado para demonstrar as alterações ou comparar valores ao longo de um tempo. Ele é formado por um conjunto de linhas e pontos onde a área é preenchida. Ou seja, imagina-se uma linha aqui, ó. A linha aqui está descendo, né? Imagina-se essa linha aqui e aqui para baixo eu só preenchi o restante dela. Só que essa linha azul, ela vem retinha e aqui ela sobe. No momento em que elas se cruzam e a azul passa a ser maior que a verde, a azul sobrepõe a verde, naturalmente. É isso que esse gráfico faz, tá? Então, sempre o dado maior ou com maior estatística ali, ele vai sobrepor o menor, sempre, beleza? Então, depende, professor, qual gráfico utilizar aí para minha vida, para o que vou fazer, enfim. Gente, depende da realidade que você está querendo apresentar, tá? Ou representar. Por exemplo, os números de uma eleição para prefeito de uma cidade pode ser representado no gráfico de pizza, tá? Que mostra o tamanho, entre aspas, dos votos de cada candidato de forma proporcional à soma total de votos. Já um gráfico que mostre a elevação ou redução de um determinado conjunto de dados pode ser representado pelo gráfico de linha ou de colunas. Cara, então depende para o que você vai fazer e nesses casos aqui, esses gráficos se encaixam muito bem. Mas, poxa, eu vou fazer um outro que não tem nada a ver com esse conteúdo. Testa. Tenta primeiro no gráfico de pizza, depois você tenta no gráfico de coluna, tenta no gráfico de linha, tenta no outro gráfico de coluna, vê o que vai ser representado melhor ali para você, tá? Logo, vamos lá. Como criar um gráfico, professor? Vou fazer de forma bem simples, bem rápida isso aqui, tá? Vocês estão vendo o gráfico de costas de vocês aí, porque eu estou esticando a perna e a cadeira está mexendo. De forma bem simples e rápida, a gente cria uma tabela com os dados para a criação do gráfico, porque sem os dados para a criação do gráfico não existe, tá? Não dá. E depois você insere o gráfico a partir dessa função. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma planilha. Beleza. Digamos que não. Vamos fazer o seguinte. Vocês torcem para qual time? Manda aí para mim no chat. Por favor. Flamengo, Caio. Vamos lá. Flamengo. Já temos 3 torcedores do Flamengo. Só tem flamenguista aqui? E aí, galera, fala aí para que time vocês torcem. Prometo que eu não vou zoar ninguém.
Tá aqui, meu time tá aqui, ó. E aí, gente, só tem flamenguista aqui? Não é possível. Não é possível. Eu acho que vocês estão de complô, nem tem estudo de flamenguista aí. E cadê o resto, pessoal? Bianca, Cássia, Cláudio. Para que time vocês torcem? Já mandaram aqui? Não, né? Cássia já mandou. Cláudio não mandou. Fernanda. Fernanda, você torce para que time? Ah, a São Paulina aparecendo aí, ó. Ah, não, Fernanda. O que você está fazendo aqui? Você torce pro Flamengo? Não acredito. Quem foi que chamou a Fernandinha? Eu não me lembro de ter chamado, não. Vamos lá. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete flamenguistas, tá? Sete flamenguistas. Eu, como sou o dono da sala, assim, vai ter quantos eu quiser mesmo, então tá tudo certo. E São Paulino tem dois. Só que eu vou colocar mais dados aqui, tá, gente? Tem algum corintiano aí? Não tem corintiano? Vou colocar que tem cinco corintianos aqui, tá? Só assim, né? Para a gente conseguir colocar um dado, para conseguir fazer um gráfico bacana. Vamos lá, gente. Aqui eu tenho os meus dados, daqui até aqui. Eu posso simplesmente ah, selecionar essa parte aqui. Eu estava vendo se ia aparecer gráfico ali assim, mas não aparece não. Seleciono a parte. É muito importante que vocês entendam. Eu preciso do espaço em que ele vai ter os dados. Então, ele vai identificar o nome, tá? Depois os dados. Ok? Logo, selecionei, eu vou inserir gráfico, tá? Inserir gráfico. Olha que lindo, ele já criou aqui um gráfico de pizza para mim. Deixa eu diminuir aqui esse zoom, que aí vocês conseguem ver, tá? Então, eu tenho aqui o meu gráfico de pizza. Tranquilo, gente, até aqui? Suave? Entenderam como aplicar o gráfico? Então, ó, o gráfico será criado. Aqui à direita abre o local onde você edita esse gráfico, estilo e tudo mais. E aí tem o estudo de caso de vocês, né? Que não precisa eu fazer, porque é só algo que vocês já viram na vida, tá? E vamos lá, vou mostrar aqui como última opção para vocês entenderem o gráfico. Vou mostrar como funciona a configuração do gráfico, tá? Configuração e personalização. Então, primeiro, aqui à direita aparecem as opções. Você pode modificar o estilo de gráfico de acordo com o que você quiser. Por exemplo, deixa eu usar um gráfico de barras. Olha lá, tem os quatro times.
gráfico de barras, tal. Não, vou usar gráfico de pizza mesmo. Aqui eu tenho intervalo de dados, ou seja, da onde ele vai tirar esses dados para fazer esse gráfico. Esse agregar, gente, ele simplesmente define ou adiciona uma marcação, né, do que é o gráfico, tá? Porque depois, se você deixar aqui no agregar, ele não deixa você usar a coluna A como marcadores, certo? Se você agregar, ele interpreta que é tudo um valor, na verdade, ele já identifica automaticamente um valor específico para cada nome, tá? O agregar, basicamente, ele vai evitar que você, ao tirar essa seleção, retire a identificação do gráfico, tá? Mas você clicou aqui, ó, já era, já foi, já deu certo, vai dar tudo certo. Então, essas são configurações simples. Se eu quiser executar aqui alguma função, algo do tipo, no caso, tem uma função ali, de B1 a B4, só para ele identificar, né? Mas, na verdade, isso aqui é uma sugestão. Mas a gente não vai usar isso aqui, tá? Só não mexer que não vai acontecer nada. Se você quiser usar, você pode pesquisar aqui e fazer o uso dessa função, tá? Depois, eu vou personalizar o meu gráfico. Primeiro, estilo de gráfico. Eu posso escolher a cor do plano de fundo. Eu gosto muito de cinza, tá? Padrão da fonte aqui, cara. Se você quiser alterar, você pode alterar. Cor da borda do gráfico. Eu quero preto, 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 tá? Aqui tem a parte que eu gosto muito, que é de 3D e maximizar. Então, ó, como é que fica o meu gráfico, tá? Eu tenho representação e apresentação. Mas se eu não quiser maximizar, quiser usar assim, também pode, sem problema algum. Aqui no gráfico de pizza, gente, eu tenho a circunferência interna da rosca. Basicamente está em 0%, mas se eu colocar em 25%, ele destaca o centro. Tá? Se eu colocar em 50%, ele destaca ainda mais. 75% nem se fala, fica só o filetinho de informações ali. Tá? Nesse caso, eu vou deixar só no 25%. Na verdade, eu vou deixar até menos. Vocês podem digitar, tá, gente? 10%? Não. Já 15%. 15% está bom. Eu tenho um marcador de fatia em que eu posso colocar. Tá clicando duas vezes. Que eu posso colocar legenda, ou eu posso colocar valores, ou eu posso colocar porcentagem. E para o gráfico de pizza eu acho mais interessante colocar porcentagem, tá? Ou valor e porcentagem, que para mim também está excelente. Então, fonte do marcador, a fonte que a gente acabou de colocar. Depois, tamanho da fonte do marcador, se quiser alterar, tá? Se eu quiser colocar tudo em negrito e itálico, também funciona. No caso, o negrito só não vai funcionar porque a letra já está aplicada no negrito. Além de modificar a cor do texto, deixar branco ali, ó. E também arrumar fatia por fatia. Então, cada fatia me permite uma personalização. Por exemplo, do Flamengo. Eu quero ela vermelha, tá? Se eu quiser destacar do Flamengo, no caso eu não vou destacar do Flamengo porque não é a maior, tá? Mas eu vou trocar, ó, Vasco da Grana. Cara, eu teria que adicionar uma cor gradiente aqui, vai ficar interessante. Mas vou colocar um vermelho menos destacado. Vermelho não. É porque se eu colocar cinza fica muito apagado. E o preto que vai ter diferença é o cinza. Vou colocar branco. Depois eu mexo a cor do título, tá? Que aí dá certo. Vou colocar aqui o São Paulo. São Paulo. Cara, São Paulo tem uma corzinha assim, uma mistura de cores. Algo assim. Vou colocar um preto de São Paulo. Não.
e do Corinthians eu vou colocar preto. Não, mas que gráfico feio. Enfim, as cores não ajudaram em nada, mas representam bem os times aí, os clubes, enfim. Tá? Depois, eu tenho títulos do gráfico. Tá? Se vocês quiserem adicionar título do gráfico, legenda, enfim, todos os detalhes. O que eu devo levar em consideração também é a questão do branco aqui, né? Deixa eu ver uma cor que vai dar para usar em todos aí. Pronto. Vai ser. Não vou mudar mais não. Tá? Então, gente, estão vendo como é fácil, como é simples, rápido e prático criar um gráfico? Na verdade, no slide eu tenho outra atividade, cara. A atividade do slide é essa aqui, ó. Estudo de caso. Ok? Essa é a atividade de hoje. No mais, gente, vou mostrar para vocês a senha de hoje. Tá? Vou fazer chamada. E por hoje é só, vocês estão liberados. Mas calma aí, deixa eu fazer a chamada aqui. Não sai ainda. Terminei cedo hoje, né? Vamos lá. Bianca Cabral Machado. Branda Aparecida. Na verdade é a Brenda, né? Porque tá a Branda aí, viu? Cuidado. Cássia Stephanie. Cláudio Ian. Fernanda Gonçalves. Guilherme Pablo. João Vitor Rocha. Caio Marçal. Kellen Lohane. Maria Alice. Stephanie Vitória. Vitor Rodrigues Ferreira. Vitória de Paula Cardoso. Yasmin Cabral Machado. Rapaziada, no mais, qualquer coisa é a mesma coisa. Tchau, obrigado por vocês e até a próxima. Lembrando que a avaliação tá na próxima aula, não se esqueça.